Bem-vindo, bem-vinda, pastor, pastora, você que está me assistindo. Não importa se você é pastor da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, Igreja Independente, comunidade, não importa a sua linha teológica, mas eu estou muito feliz por poder contar contigo aqui nessa aula, na terceira aula do Igreja Exponencial, que nós estamos, a partir dessa aula, num novo método, do novo modo de publicar as nossas aulas. Então, a partir dessa aula, eu estarei aqui, Anderson Menger, pastor, compartilhando com você e deixando essa aula em aberto por 72 horas. 72 horas. Então, sempre será de quinta-feira ao meio-dia, toda quinta-feira ao meio-dia sai uma nova aula e ela ficará aberta no YouTube até domingo ao meio-dia, para você estar assistindo, reassistindo. E depois disso ela vai sair do ar e vai estar disponível somente para aqueles que são assinantes do Igreja Exponencial. Lá também eles vão ter essa aula em áudio, o PDF da aula e muitos mais materiais que estão disponíveis exclusivamente para assinantes. Mas vamos ao que interessa, deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Ok, compartilhar. E vamos ver aqui sobre... Vamos ver se vai abrir. Ok, abriu lá no final. Vamos ver sobre um plano de contingência para a sua igreja. Aula 3, assinatura Igreja Exponencial. Se você não sabe ainda o que é, acesse lá igrejaexponencial.com.br. Você vai estar vendo como funciona essa plataforma, que tem muitos materiais para você, pastor, pastora, para ajudar você e a sua igreja a crescer exponencialmente. Então, eu quero falar hoje sobre plano de contingência. Você sabe o que é um plano de contingência? Nesse período de pandemia que vivemos, o plano de contingência tem sido uma coisa que muitos precisariam ter e não têm. Essa palavra contingência, esse negócio de plano de contingência, nós conhecemos por outros nomes, pelo popular, pelo dia a dia, planejamento, prever o caos, né? Essas coisas todas. Tem até alguns livros de um cara muito interessante, que é Nassim Taleb, ele fala sobre cisne negro, ele fala sobre tantas essas coisas. Mas é interessante eu e você entendermos que uma igreja precisa ter um plano de contingência. Ela precisa ter um plano estratégico, ela precisa ter estratégias bem definidas, ela precisa ter uma organização e dentro disso ela precisa ter um plano muito claro de contingência. Então eu convido você a pegar aí e anotar, ver, pensar e usar isso como uma ferramenta na sua igreja, na sua comunidade, não importa a denominação que seja, não importa se você é pastor no Rio Grande do Sul, assim como eu estou aqui em Porto Alegre, ou você é pastor em Manaus, no Amazonas, ou é pastor no Acre, lá na cidade capital Rio Branco. Então, não importa. Importa é que nós precisamos aprender com a crise que estamos vivendo. E uma coisa eu e você, meu amigo pastor, pastora, que está aí me assistindo, precisamos fazer nesse tempo, e temos tido tempo porque as atividades da igreja diminuíram na questão presencial e aumentaram também na questão online e digital, mas nós precisamos parar e pensar, se nós tivéssemos um plano ou planos de contingência, né, o plano de contingência aborda todas as áreas, ministérios da igreja, como estaria a nossa igreja hoje, em meio à crise? Ah, mas pastor Anderson, não tem como a gente dizer como estaria. Por quê? Porque foi uma coisa inesperada, exatamente. E o plano de contingência é para as coisas inesperadas. Vamos começar pelo começo, explicando e mostrando para você o que é igreja
com contingência. Mas, para falar sobre isso, nós vamos falar primeiro o que é contingência. Vamos lá. O que é contingência? No dicionário, fala que contingência é um substantivo feminino, que é um caráter de contingente, possibilidade de alguma coisa, de que alguma coisa aconteça ou não. Por extensão, fato imprevisível que escapa ao controle, uma eventualidade. Então, contingência é uma coisa imprevisível. Tem como planejarmos o imprevisível? De forma 100% assertiva, não, mas nós não estamos aqui para acertar 100%. Nós estamos aqui para evitar prejuízos e danos na vida da igreja. Ninguém vai acertar 100%. E quando acontece uma crise, um caos como essa pandemia que nós estamos vivendo, você não ia ter e não ia conseguir, nenhuma igreja conseguiu superar 100% essa crise. Nenhum pastor foi o mais espetacular possível e conseguiu, de todas as formas, passar e estar passando super bem por isso. Todo mundo sofreu alguma coisa, está sofrendo algo, mas contingência, um plano de contingência é sofrer menos danos com o caos que acontece eventualmente. E na vida da igreja nós temos vários caos. É cheio de caos e nós vamos continuar conversando sobre isso nessa aula e eu vou estar falando para você como você vai aplicar isso na sua igreja, no seu ministério. A filosofia diz que é o caráter do que ocorre de maneira eventual, circunstancial, sem necessidade, pois poderia ter acontecido de maneira diferente ou simplesmente não se ter efetuado. Podia não acontecer. Coronavírus podia não ter existido essa pandemia, poderia ser algo só isolado lá na Ásia, mas aconteceu. Quem fez, como fez, foi planejado ou não, nós não temos a certeza disso. Mas nós sabemos que foi algo eventual, algo que saiu do controle. E esse eventual e esse sair do controle sempre nos afeta. Coisas eventuais afetam a vida da igreja. Ainda mais a vida da igreja, que é uma mistura de espiritual com humano. Igreja é algo sagrado, é algo divino, sim, mas também é algo humano. E aonde há partes humanas, há falhas, há percalços, há caos, há coisas eventuais que nós não esperaríamos. E acontece. E acontece. Agora, como eu posso criar meios para me preparar para contingências? Para eventuais crises que acontecem do dia para a noite, para eventuais problemas que surgem, para situações que fogem do controle. Tendo um plano claro. O que fazer? O que fazer? Vamos ver aqui. O que é um plano de contingência? Um plano de contingência é um planejamento de medidas a serem adotadas para ajudar a controlar uma situação de emergência. Assim é possível minimizar os prejuízos e consequências negativas. Infelizmente, nossas igrejas são compostas por pessoas imperfeitas, como nós pastores somos também. Então quer dizer que todos falham e podem falhar, e alguns, infelizmente, vão falhar. E o que acontece nesse meio tempo? Há mau testemunho, há desordem, há descrédito. Mas por que há tudo isso? Porque não se tem um plano de contingência. Dá um exemplo que, infelizmente acontece nas nossas igrejas. Traição.
E vamos falar que não da traição conjugal, da traição ministerial. O que você faz quando um líder se levanta, se rebela, trai e tenta levar pessoas da sua igreja? Ah, pastor, eu já passei por isso. Ah, Anderson, já passei algumas vezes por isso. E como é que foi? Ah, foi um caos, saiu muita gente da igreja. E se você já tivesse preparado um plano se isso acontecesse? Como assim? Exatamente. Se você já tivesse orquestrado, fechado com a sua liderança, ó, se acontecer um processo de rebeldia, um processo de traição ministerial e alguém se levantar contra e tentar manipular, nós vamos proceder dessa forma. Se toda a tua liderança sabe daquilo, eles vão pensar e vão falar: o pastor, a igreja procede dessa forma. E quando acontecer uma traição, o que vai acontecer? Nós vamos minimizar os prejuízos, as consequências negativas. Você entende? Quando nós fazemos coisas desse tipo, nós estamos nos preservando de sofrer mais e da igreja que nós lideramos e servimos sofrer mais. Vamos dar um outro exemplo simples. Plano de contingência no estacionamento. Quer ver? Qual é o plano que a sua igreja tem se um veículo for roubado do estacionamento ou na rua da igreja onde os irmãos estão ali ajudando? Ah, eu não sei. As pessoas que fazem parte do ministério ali da acolhida, da recepção, do cuidado, que fazem parte do estacionamento, eles sabem como proceder nisso? Não. Então, o que vai acontecer? Eles vão ficar desesperados também. E, em vez de ajudar, eles vão prejudicar. Eu sei que isso é uma coisa que acontece em mais cidades maiores, mas muitas pessoas deixaram de ir em igrejas por ter sido assaltadas ou roubadas perto da igreja, a caminho da igreja ou durante o culto, enquanto seus bens, seu carro estava na rua. Agora pensa o seguinte: se você tem um plano de contingência e o líder do ministério sabe como fazer e ele conversa com eles, se acontecer, eles já vão saber o passo a passo. E o passo a passo vai ajudar a resolver o mais rápido possível e a tranquilizar o membro. E ninguém da equipe ficar nervoso. Você percebe como isso é importante, como isso é fundamental e é pouco pensado por nós pastores? E eu falo por nós que muitas vezes a gente pensa em algumas áreas, mas deixa tantas outras fora. Tantas outras fora. Agora, o que é? Beleza, já falamos o que é um plano de contingência, principalmente voltado para a igreja local. Então, você vai minimizar os prejuízos para dar continuidade no processo. Porque quando você não minimiza prejuízos, acontece que a continuidade é travada e tu não consegue avançar. Eu já ouvi de igrejas que quando terminou a luz durante o culto acabou. O pessoal fala: ah, acabou a luz, não vai voltar tão cedo, vamos embora. Mas poderia haver um plano de contingência. As luzes de emergência. Lanternas bem carregadas, fortes. Podia haver. Então, nós precisamos saber planejar e organizar questões assim. Organizar questões assim.
Ah, mas se nós ficarmos pensando no mal, nas coisas ruins que podem acontecer, nós vamos acabar colocando a nossa fé nisso e aí sim que as coisas ruins vão acontecer. Não, não funciona desse jeito. Funciona do jeito que, quando algo ruim acontecer, as pessoas esperam que nós e a igreja, a estrutura, a liderança, saiba como proceder. Se nós não temos um plano de contingência, a equipe, a liderança da igreja vai ficar batendo cabeça e os membros da igreja vão perceber e vai ficar tudo um caos. E para você, pastor, será muito, 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 muito difícil colocar em ordem. Em ordem. Então, nós precisamos aprender a nos organizarmos previamente para superarmos isso. Quando deu a pandemia logo no início, eu não tinha um plano de contingência, mas no primeiro dia que começou as coisas aqui no Brasil a complicar, eu não estava aqui no país, eu estava nos Estados Unidos. Eu sentei na mesa no hotel, no apartamento que a gente estava, e eu fiz todo um planejamento de como seria durante o tempo de crise a igreja. Contingência, muitas vezes acontece coisas que está fora, mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos agir rapidamente. Se você já tem algo preparado, o plano, você vai agir muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. E quando isso acontecer, e algumas coisas ruins vão acontecer, você vai estar plenamente preparado. Continuando. Por que é tão importante? Como eu falei, minimiza as perdas. Né? Quando um processo ou planejamento sofre uma interrupção, como um desastre natural ou queda de energia, um plano de contingência é fundamental para ajudar a restabelecer a normalidade. Luzes de emergência, obreiros com lanternas. Ó, tal lugar da igreja lá tem lanternas, tem 20 lanternas. Caiu a luz, deu alguma coisa? Vamos lá, pegamos as lanternas, fica uma obreira na porta do banheiro, outro obreiro na porta do banheiro masculino, fica dois na entrada, as luzes de emergência vão ligar, as irmãs do culto infantil têm o material preparado para isso, não importa, vai seguir a reunião, vai seguir. Agora, se isso não for preparado, vai ser um caos, vai ser um caos. Eu já tive que pregar em algumas igrejas sem luz. E nós sabemos o quanto é difícil e como o clima fica tenso num lugar todo escuro, na penumbra. Porque as pessoas ficam ansiosas, elas não conseguem prestar atenção. Elas ficam pensando como vai ser, que hora vai voltar a luz e o que aconteceu. Agora, quando você, na estrutura, mostra que você tem um plano, as pessoas vão continuar focadas. Eu só estou dando o exemplo da luz, que é um exemplo fácil para assimilar. O que é tão importante? Orienta o comportamento da equipe e membros em situações atípicas, além da situação da luz. Além da situação da luz. Vamos dizer outra situação. Entra um rapaz, usuário de droga, na sua igreja correndo, mas ele entra para se esconder do chefe da boca do bairro ou de alguns outros bandidos que estavam querendo pegar ele.
Quando ele faz isso, se não tem um plano de contingência, se o pessoal não for preparado para isso, a coisa pode ficar feia. Então, essas situações nos previnem de perder o controle. Essas situações que eu me refiro é os planos de contingência. Então, o pessoal tem que saber pelo menos os pontos básicos. Vou dar um outro exemplo. Infelizmente, também acontece, mas vamos exagerar agora, vamos exagerar. Eu clamo a Deus que isso nunca aconteça na sua igreja nem na minha. Mas o Ministério de Louvor lá, composto pelo ministro de louvor, né, e todos os outros instrumentos, que são em média mais 5 ou 6, vamos dizer, então 7 pessoas que são do seu ministério de louvor se envolvem num esquema fraudulento. Se envolvem num esquema fraudulento. E agora você se vê entre a cruz e a espada para o que fazer? Eu vou tirar eles do louvor por causa disso. E tu tira eles do louvor. E agora, o que fazer? Como é que eu vou fazer o louvor? Porque o louvor é algo importantíssimo na reunião da igreja local. O que você vai fazer? Plano de contingência. Se acontece algo com o ministério de louvor da igreja, ou vamos dizer o seguinte, eles foram ministrar numa outra igreja e vindo para cá o carro quebrou. O que eu vou fazer? Plano de contingência. Estou falando se sua igreja é menor. Eu tenho aqui 4, 5 pastores, amigos que podem me ceder uma das suas equipes de louvor para servir conosco nesse domingo ou em alguns domingos. Já deixa meio pré-combinado. Você entende? Essas coisas nós precisamos saber. Nós precisamos saber. Por quê? Só deu uma falhada aí na minha webcam. Agora voltou? Estou olhando aqui. Beleza, voltou. Nós precisamos saber. Saber organizar, estruturar, para que todos saibam, todos saibam como proceder. Dá um exemplo, crianças se machucam. Uma criança está lá na sua igreja brincando no culto infantil e se machuca feio. Qual é o plano de contingência? O que vai ser feito no momento, depois? Qual vai ser o proceder da equipe ministerial infantil, da liderança da igreja, sua como pastor, pastora? Plano de contingência. Porque quando acontece, tem situações que nos abalam e nós não conseguimos pensar diferente, da forma certa em momentos que nós estamos abalados. Então, eu e você precisamos ter planos. Por isso é tão importante. Porque se nós travamos ou reagimos mal em situações de caos, de problema, isso vai ser uma marca ruim para nossa liderança como pastores e também para a igreja local. Então nós precisamos aprender a fazer da forma certa. Aconteceu que numa igreja e os jovens tinham saído da reunião e tinham combinado passar o dia na casa de um jovem lá que tinha um quiosque com piscina, e foram os jovens da igreja lá, muitos jovens. E essa igreja era uma igreja filial, ela não era sede. Sede é uma igreja muito grande, né, e com várias outras igrejas aqui na região. E durante esse tempo de comunhão, um dos jovens foi e sentou na rede.
E quando ele sentou na rede, o quiosque veio abaixo e infelizmente acabou esmagando o menino e o menino veio à morte, ao óbito. Perceba, mesmo não sendo algo dentro da igreja, mas que envolvia os membros da igreja, o pastor líder, não o pastor local da igreja local filial em outra cidade, foi com toda a liderança, ajudou, serviu, participou de todo o funeral, estava lá, fez o funeral, não delegou, chamou para si a responsabilidade. Que foi isso? Um plano de contingência. Um plano de contingência. Tem situações que nós sabemos que nós vamos ter que chamar para nós e a gente vai ter que saber como proceder. Saber como proceder. Porque, queridos, ao fazer isso, foi uma marca positiva do pastor e da igreja. Então, nós vemos assim aos montes e também o contrário, pastores ou por medo ou por uma questão emocional se travando, não conseguindo agir, porque não tem um plano claro de como agir, de como proceder. Então, o plano de contingência tem que ser muito bem estruturado para que não só você, mas a equipe e os membros estejam cientes de como agir. Não precisa esperar o pastor dar uma direção. Sabe, mas com uma criança lá no culto infantil, não vai vir uma ministra das crianças, não vai vir alguém que está ali servindo, cuidando, dando o culto para as crianças, perguntar, pastor, o que nós temos que fazer agora? Não, já sabem. Já sabem. E essas coisas mais possíveis de acontecer, nós vamos falar mais adiante, elas têm que estar claras para toda a equipe, para que as pessoas saibam como proceder. Para que as pessoas saibam como proceder. Então, nós precisamos aprender a fazer isso e nos preparar, porque planejar, o plano de contingência é preparação. Beleza. Agora, como eu desenvolvo um plano de contingência? Primeira coisa, eu preciso identificar as necessidades e os possíveis problemas. Como assim? Vamos pontuar, falando de separando por áreas a igreja. Área ministerial, área física, que é a estrutura da igreja, área financeira e área de recursos humanos. Como assim? Área ministerial. Deu algum problema em algum ministério? Nós temos que saber como lidar. E aí, ministério por ministério, pensar. Como eu falei, ministério lá do estacionamento, pessoal que está cuidando, servindo. Quais são os problemas que podem acontecer? Faz uma lista. Pode acontecer esse. Reúne com o líder do ministério e mais alguns e lista esse. Tá, se esse acontecer, qual é a melhor atitude que nós podemos ter? Um vai dizer, nós podemos fazer isso. Tá, mas se nós fizermos isso, nós não vamos alcançar o nosso objetivo, que é reparar o máximo de dano e também mostrar que nós estamos servindo como igreja, estamos preocupados. Beleza, então vamos pensar de uma outra forma. E fazer isso ministério por ministério. Ministério por ministério. Como nós vamos proceder? Você, pastor, pensando na sua liderança e a liderança junto pensando como resolver um problema no macro. Como resolver cada situação. Então, quer sejam naturais, técnicos, humanos, eles devem ser
levantados. O que acontece se o prédio da nossa igreja desabar? Como nós vamos fazer? Aonde vamos reunir? Qual vai ser as atitudes imediatas que nós vamos tomar? São muitas coisas, mas tem que ter. O que a gente vai fazer se roubarem a nossa igreja e levarem tudo de dentro? Como nós vamos proceder? Você entende que é algo bem amplo, mas muito necessário? Porque imagina que você está chegando para o culto agora e você abre a igreja e a igreja está vazia. Qual é o primeiro passo? Ou um obreiro da igreja, um líder, um membro, foi antes para organizar as coisas da igreja e ver o que ele vai fazer. Por favor, pastor, não faça eles ligarem primeiramente para você para resolver todos os problemas. Porque senão você estará se colocando no centro de milhares de problemas, além daqueles que você já tem. Porque eles vão pensar assim, o plano de contingência se chama pastor. E, pelo contrário, nós queremos que nós não sejamos o plano de contingência. Que haja já coisas bem delegadas, bem estruturadas, para depender o menos possível das nossas ações para resolver problemas que surgirem ao decorrer da vida da igreja. Claro que vai ter coisas que nós vamos ter que nos envolver, claro que vai ter coisas que só nós vamos poder resolver, mas nós não podemos assumir todo o plano de contingência. Pelo contrário, eu acho que nós temos que ficar com nem 5% do plano de contingência. Avalie o impacto dos riscos. Após levantar os riscos, os envolvidos, o pastor, a equipe, devem listar detalhadamente o impacto de cada um, que cada um poderá causar na igreja. Como eu falei do carro, o que isso pode causar? Roubar o carro de um membro. A pessoa vai ficar mal, os irmãos que estarão no estacionamento vão ficar mal. Como nós podemos resolver essa situação? Cuidando, amparando. Nós vamos levar a pessoa até a polícia, vai ser feito isso, depois vai ser levada para casa. No outro dia, o líder do estacionamento vai estar ligando para a pessoa, conversando, se colocando à disposição. Vai ser ajudado, se a pessoa tinha seguro, vai ser ajudado a fazer toda a burocracia do seguro. São coisas. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Bebendo uma água aqui, porque a gente fala, minha garganta vai secando bem. Você sabe como é. Defina as prioridades. Na elaboração do plano de contingência, é essencial definir quais setores, elementos e processos devem ser priorizados. Aconteceu um caos. Como que nós estamos vivendo a pandemia? O que deve ser priorizado? Não continue fazendo tudo. Não continue, porque você não vai conseguir resolver tudo. Resolva o essencial. E para isso tem que estar muito bem listado. Como desenvolver um plano de contingência? Quarto, planeje as estratégias de contingência e controle. Após analisar o impacto dos riscos e definir as prioridades, é necessário selecionar as medidas para o controle dos desastres. Como nós vamos fazer? Dessa forma. Para cada forma vai ser diferente? Sim. Ah, mas aí vai complicar, é muita coisa. É. Mas é muita coisa que evita enormes problemas, enormes perdas, enormes dificuldades. Depois que você tiver já mapeado tudo isso, escreva o guia de plano de emergência para você e a sua liderança. Se acontecer isso, eu farei isso. Se acontecer isso, a igreja fará isso. Se acontecer isso no ministério infantil, esse será o proceder. Entenda? Então, escreva. E aí, compartilhe com os líderes, com a equipe ministerial,
para que as pessoas já saibam e elas não se surpreendam quando algo acontecer. Então, na nossa igreja, rebelião é igual a expulsão. É assim que nós procedemos, é algo da nossa igreja local. Não sei como você procede aí. Então, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Aconteceu, começou uma rebelião e ela foi comprovadamente por mais de uma testemunha. Aí nós convidamos a pessoa a se retirar. Mas, pastor, meu Deus, como faz isso? Fazendo. E já deu algum problema? Não. Por quê? Porque as pessoas sabem. Já está no nosso plano de contingência. Está no nosso plano de contingência. As pessoas sabem. Esses dias eu estava conversando com eles. Ó, se um dia a gente perder o nosso prédio, nós vamos proceder dessa forma. Se algum dia com a crise nós não conseguirmos arcar, nós vamos cortar isso. Para quê? Para quando acontecer, as pessoas não vão dizer: ah, mas o pastor cortou recursos do meu ministério, foi tirado isso, foi cancelado por um tempo aquilo, e era aquilo que eu amava fazer, porque o pastor fez isso? Porque já estava em acordo com, fazendo parte do plano de contingência. Cortamos algo, mudamos algo para um bem maior. Você entende? Isso nos evita muito, muito. E redija, depois de redigir, revise o plano pelo menos uma vez por ano, porque as coisas vão mudando. Vai surgindo novas ferramentas, novas estratégias e as coisas vão mudando. Revise o plano de contingência de 2020, plano de contingência de 2021, plano de contingência de 2022. Ah, mas isso dá muito trabalho. Dá. Igreja dá trabalho. Dá trabalho porque lidamos com pessoas, dá trabalho porque lidamos com estrutura, dá trabalho porque lidamos com finanças, dá trabalho. Mas se nós queremos ter uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que não é parada por crises e problemas, nós precisamos trabalhar e trabalhar da forma inteligente. Isso foi falado na aula 2. Na aula 2, nós precisamos trabalhar de forma inteligente. Plano de contingência pode parecer difícil no início, mas depois você vai ver que é uma das coisas mais sábias que qualquer instituição pode fazer. Qualquer instituição, até no seu casamento, na sua casa, deve haver plano de contingência. Deve haver. Para quando acontecer algo, vocês já sabem. Mas, Ander, isso aí é esperar pelo pior? Não. Isso aqui é crer no Senhor Jesus, mas saber que estamos num mundo cheio de dificuldades, de guerras, lidamos com questões naturais, humanas, mas também espirituais, e as coisas vão se levantar, vai dar coisas errado, e nós precisamos estarmos preparados para isso, porque senão nós vamos perder a cabeça, vamos nos desesperar, não vamos ter uma atitude legal como líderes, a esperada como pastores. A igreja não vai ter uma atitude diante do corpo e também da comunidade, da sociedade, como deveria, e nós vamos perder pessoas, perder a oportunidade de glorificar a Cristo e perder a oportunidade de evangelizar. Então, quando nós fazemos dessa forma, nós começamos a atingir um nível maior de excelência. Porque excelência não tem a ver com estar tudo certo, mas é fazer no meio do caos algo que muitos achavam que era impossível. Quando acontece o caos e nós procedemos da forma certa, as pessoas se surpreendem. Então, ao invés de termos perda, nós temos e usamos o caos
a crise para ter benefícios. Um plano de contingência serve para isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui do YouTube. Lembrando, fica 72 horas. Então, de quinta a domingo, esse vídeo fica aqui no YouTube. E você que está me assistindo já na plataforma, depois disso é só para os assinantes. E os assinantes têm, além do vídeo, tem o áudio dessa aula em MP3, o PDF aqui com isso escrito e mais anotações. Você pode comentar aqui no YouTube e também você, aluno, pode comentar na plataforma ali. Eu vou estar respondendo as perguntas, as dúvidas que você tiver, tá bom? Deus abençoe você, mas assim, ó, muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo. Aí ficou grande agora. Muito obrigado por estar comigo nessa aula e eu tenho a certeza que você vai conseguir colocar em prática. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu estarei aqui para lhe ajudar, porque a Igreja Exponencial é para isso, para ajudar pastores e igrejas a crescerem cada dia mais, tá bom? Espero você lá dentro da plataforma Igreja Exponencial.